Olá, cumprimentamos a você que nos acompanha com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao novo ciclo do programa Organização e Método da Igreja Cristã Maranata, um programa voltado para a família, principalmente para você que é pai e que é mãe, mas também feito com muito carinho para as avós, as cuidadoras e as professoras que contribuem na educação dos nossos filhos. Para você que é novato por aqui, o nosso objetivo é contribuir com informações e orientações técnicas para que os pais possam organizar o dia a dia e educar os filhos, tendo a Bíblia como a referência de verdade, de fé e de prática, e também os conhecimentos das ciências humanas e sociais. Comigo está a professora Késia Nunes, com quem compartilho este trabalho do Grupo Organização e Método. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor a todos que nos assistem. É uma alegria estarmos juntos. E hoje, o nosso programa, que está vivendo esse novo ciclo, conta com outro formato, com convidadas especiais. E vocês a conhecem já um pouquinho sobre elas. Nós vamos trazer duas professoras da EBD. Professora Carla Figueiredo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Professora Letícia Lírio, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor. Uma alegria ter vocês nesse nosso novo programa. E agora a gente quer conhecer um pouquinho de vocês. Vocês podem falar, quem são vocês, falar da família. Vamos lá com Carla primeiro. Vamos. A paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria estar aqui. Esse programa é muito importante, traz um conteúdo muito importante para todos nós que temos filhos, que somos família na presença do Senhor. Meu nome é Carla Figueiredo, eu sou casada com Marcone Figueiredo. Há 25 anos eu me casei, conheci o Marcone lá no Manaim. Eu sou mãe de Júlia, é uma adolescente de 12 anos. Sou mãe da Isabela, que é uma jovem de 19 anos. E o mais novo membro da nossa família é o Theo. Quem é o Theo? O Theo é o nosso cachorrinho, o Lulu da Pomerânia. Ele tem 3 anos, muito esperto, agitado e é a alegria da nossa família. Nós temos fotos, né, Carla? Pra gente conhecer essa família bonita. E eu trabalho no Sebrae. O Sebrae é um serviço de apoio à micro e pequena empresa. Ele tem um papel muito importante na economia, tanto a nível de Estado quanto do Brasil, no apoio aí aos empreendedores. Eu trabalho na área de políticas públicas, porque o meu mestrado é focado na área de gestão pública. Então, eu tenho desenvolvido um trabalho ali naquela área que ela trabalha muito com o desenvolvimento territorial, com o ambiente de negócios. E por muitos anos também eu fui professora universitária. Ser professora está no nosso dia a dia. Quantos segredos você tem, hein, Carla? Não é? Não sabia. Por muitos anos professora de graduação, de pós, de segundo grau também, né? E agora eu estou no Sebrae há alguns anos. Agora, né? Isso. Alguns anos no Sebrae. Bom, a gente conhece Carla como professora da Escola Bíblica Dominical e agora a gente tem essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais também da sua família, né? Agora, Letícia. Bom, meu nome é Letícia, sou casada com o Frank, hoje está ungido na igreja de André Carlone 2, com o pastor Anderson Álvares. Tenho um filho de 23 anos, o nome dele é Iago, e eu e o Iago, nós nos reunimos ali na igreja de Camburi 6, com o pastor Aníbal Neri. E a minha família também tem um cachorrinho, tá, Carlinha? Nós temos também um cachorrinho chamado Pipe. Vocês vão ver aí a foto. Que coisa linda, né? E nós estamos na igreja já há muitos anos, né? Desde 1999. E é uma honra, né? Podermos servir ao Senhor. Ao contrário das meninas e do que muitos pensam, eu não sou professora, minha formação profissional é em Direito e eu sou servidora pública federal. Eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho
desde o ano de 2007. Uma bênção que o Senhor me deu, né, a porta de emprego. E eu atuo lá hoje na diretoria geral, na parte administrativa do tribunal. Então, é isso. É um pouquinho do que eu sou lá fora, fora da escola bíblica. O Senhor, na verdade, me deu uma grande honra, né? Me levantando para professora no ano de 2009. E desde então eu sou professora da classe de intermediários da igreja. Uma bênção, não é? Nós trabalharmos na obra do Senhor, esse trabalho voluntário nos edifica e também dá mais consistência espiritual para a nossa família. Verdade. Uma alegria ter vocês aqui. Eu tenho certeza que para todos que nos assistem também, poder conhecer as nossas queridas professoras Carla e Letícia um pouco mais. Bom, como nós anunciamos no último episódio, este ano retornamos com novidades, tanto no formato do programa, como vocês podem ver, com convidados, como também no tema. Há um tempo atrás, em 2020, não é, Fernanda? Isso. Nós falamos sobre rotinas colaborativas. Abordamos diferentes assuntos com este tema a partir de 2020. E aqui nós já fazemos um convite. Se você não assistiu aqueles episódios, nós temos mais de 25. Acesse o QR Code que está presente na sua tela, visite a playlist do grupo no canal oficial do YouTube, assiste, compartilhe com seus familiares e com os amigos. Nós todos estamos aqui tentando organizar a rotina com os nossos filhos e vai ser uma bênção ter esse trabalho compartilhado. Então, para este novo ano, o Senhor nos orientou a iniciar um tema novo, meninas, diferente do que nós já tratamos em 2020. Falamos sobre rotinas colaborativas, mas ainda não havíamos chegado num tema muito importante, que é a rotina de leitura bíblica em família, todos juntos, com os filhos. Então agora nós vamos ler um texto em Salmo 119, Fernanda, uma orientação do Senhor. A leitura desta orientação do Senhor para nós. A palavra do Senhor, no Salmo 119, 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória então, a Deus. O que isso significa para os nossos filhos, né, Kézia? É uma orientação de como caminhar na luz da revelação que é o Senhor. Então, neste momento, nós vamos começar o ano seguindo a orientação que o Senhor nos deu para este ano de 2024, que é a leitura bíblica em família. Nós vamos aqui pensar diferentes possibilidades para a organização destes momentos em família, para que os nossos filhos conheçam, se aprofundem mais nesse livro tão maravilhoso que é a Bíblia, desenvolvam hábitos de leituras, compreendam também o alcance profético, revelado da pessoa gloriosa do Senhor Jesus em toda a Bíblia, confiem e amem a palavra do Senhor. Então, para estabelecer uma rotina que pode nos ajudar os nossos lares, ajudar os nossos filhos e também a nós, é que vamos começar tratando deste tema com essas convidadas tão especiais, não é? A Carla e a Letícia, ok? Então, nós já sabemos que nas famílias delas, assim como nas nossas, nós estamos tomando a Bíblia como referência de verdade, de fé e de prática, não é, Fernanda? Fernanda, você pode nos ajudar aqui pensando o que as pesquisas têm tratado a respeito da leitura bíblica, das contribuições? Então, meninas, as pesquisas na área das ciências sociais e humanas, elas não têm muitas pesquisas em caráter longitudinal do que isso traz de contribuição, essa leitura contínua da Bíblia para a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens e a nossa vida adulta também. Mas há muitas pesquisas que falam sobre o ato de ler. E sobre o ato de ler diferentes textos, nós sabemos que quando as pessoas selecionam, quando antecipam uma informação antes da leitura, quando elas propõem hipóteses, quando a gente infere, ou quando Letícia faz uma verificação, quando Carla compreende os sentidos daquele texto que está lendo, todas essas atividades elas se apoiam no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né, que é do nosso cérebro,
E nós, como pais, como mães, precisamos compreender para ajudar os nossos filhos. E nesse quesito há diferentes pesquisas que estudam a temática do ensino da leitura, sobre o ato de ler com as crianças, com os adolescentes, porque esse é um conhecimento fundamental para a nossa vida em sociedade, não é? Seja para a leitura da Bíblia, como o Senhor nos orientou, que nós iniciemos o ano com essa leitura em família, seja quando vai pegar um ônibus. A gente precisa ler o letreiro do ônibus para não pegar o ônibus errado, para não ir para outro lugar. Então, dentre as inúmeras temáticas, hoje nós vamos deixar um livro de referência, um livro que traz contribuições sobre o ato de ler e o ensino da leitura, que aparece na sua tela, chamado Entre Cadernos e Discurso, uma história do ensino da leitura em terras capixabas, que foi uma pesquisa que eu desenvolvi junto com a professora Cleonara, pegando um recorte do ano de 2001 e 2008. Por que essa indicação para você que é mãe, para você que é pai? Porque a leitura desse livro pode contribuir na fase da alfabetização das crianças. Já não é mais tanto para a Letícia e para a Carla, que estão com jovens, adolescentes, leitores, mas traz importantes contribuições para nós. E nós não paramos por aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com as meninas sobre a importância da leitura bíblica, né, Kézia? Isso. Carla vai iniciar conosco, que é da Igreja Jardim Camburi 3, do nosso querido pastor Luiz Eugênio, né? Nós saudamos as meninas, saudamos os pastores, pastor Aníbal, que é meu primo, né, Letícia? Uma bênção, né? Um pouquinho, uma bênção, descobrimos, estamos tão próximas. Isso mesmo. Então, nossas convidadas não vieram aqui apenas para embelezar o programa, mas para conversar conosco. Importante contribuição, já, não é? Sobre a importância da leitura bíblica em família, na casa de vocês. Qual a contribuição que isso trouxe para a família, para os filhos? Vamos conversar um pouquinho? Começamos com você, Carla. Falar da palavra é sempre maravilhoso, né? A palavra é a verdade. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos o Senhor, conhecemos a obra que Ele tem realizado e mais preparamos os nossos filhos para vencer esse mundo. E a palavra fala assim, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa é uma grande verdade que nós temos vivido. Quanto mais nós conhecemos a palavra, ela vai nos libertando, ela vai nos preparando, vai nos ensinando como é todo esse processo da caminhada até um dia nós chegarmos ao céu. E lá em casa, eu sempre tive uma grande preocupação com isso. Eu, como mãe, eu sempre trabalhei muito. Então, para mim, não era fácil essa rotina. E todos os irmãos que estão nos assistindo, todas nós aqui, sabemos que quando você tem uma rotina muito pesada de trabalho, no meu caso, eu sempre viajei muito, então o nosso tempo fica cada vez mais curto para estudar a palavra. E chegamos em casa, as atividades de casa, né, o esposo, os filhos, os deveres de casa, isso tudo consome um tempo muito grande daqueles que são responsáveis pela criação dos filhos. Então, eu orei muito ao Senhor nesse sentido, porque a palavra, para mim, foi um divisor na minha vida. Quando eu me converti, eu era adolescente. E eu vim de um lar que ninguém falava de Bíblia, falava de Jesus. Eu não sabia que Jesus existia. A Bíblia, para mim, ela era exatamente um enfeite da estante da minha casa. Mas quando eu me converti, eu descobri que Jesus estava vivo, que Ele me amava e que um dia eu ia poder estar na eternidade e conhecer Jesus, poder abraçá-lo. O meu coração se encheu de alegria. Eu não estava sozinha, eu tinha alguém que me amava. Então a palavra é muito isso para mim. É vida, é verdade, é alegria. A palavra resgatou na minha vida a alegria. Glória a Deus. Então, eu me converti adolescente, né? Isso tem 35 anos. 35 anos foi ontem. De caminhada. Não façam os cálculos. Não façam Ninguém os pode fazer cálculo nessa hora. Não.
E nesse processo da caminhada, eu fui descobrindo cada vez mais esse amor pela palavra. Quando eu fiz 17 anos, eu fui levantada professora de classes. Olha, muito menina. Nesse mesmo dia, eu fui levantada para o grupo de louvor também, que é um grande amor da minha vida também, o louvor. E alguns anos depois veio o grupo de intercessão, veio as senhoras de frente e fui caminhando nesse processo de aprendizado. E a palavra, ela trouxe para a minha vida estabilidade. Porque eu entendi que dentro da palavra estão todos os ensinamentos que nós precisamos. Então, quando nós lemos a palavra com os nossos filhos, nós estamos preparando os nossos filhos para vencer esse mundo. Porque o mundo, ele tem muitos ensinamentos contrários à palavra. E se o coração e a mente dos nossos filhos não estiverem dentro da palavra, da leitura, diante do altar do Senhor, eles vão se confundir e muitas vezes vão se perder. Então, para nós termos uma vida estruturada, a palavra tem que ser a base. Então você não tinha essa referência de leitura bíblica na sua infância. Não. Mas você desenvolveu isso a partir do momento que você se converteu, ainda muito menina, né, já uma jovem, e desenvolve isso na sua casa com seus filhos desde pequenos. É isso, Carla? Exatamente. Eu fiz... Carla que também canta, né? Eu sou Não é? no Vocês, banheiro. O grupo de louvor não deu conta de Carla. Que coisa maravilhosa. E muito interessante porque trazer essa contribuição para os irmãos, porque eu tive que adotar uma estratégia muito prática e simples na educação das minhas filhas com relação à palavra. Como eu não tinha tempo, eu não tinha como ficar horas estudando com elas. Então, o que eu fiz? Na escola bíblica, quando a aula é dada, as professoras entregam as atividades. Nessa atividade, no final da atividade, sempre tem a sugestão de leitura, né? De textos para a semana. Leitura diária, né? Então, o que eu fazia? Acabou o EBD, no domingo à noite, eu conversava sobre a aula, perguntava o que elas tinham aprendido e lia ali o mesmo versículo que a professora trabalhou em sala. Então, nós fazíamos o fechamento da aula no domingo à noite. Na segunda-feira, eu entrava falando o versículo proposto, conversando mais, puxando para a prática. O que esse texto fala? Aí elas começavam a dizer, olha, no colégio, mãe, aconteceu isso, mãe, o vizinho falou isso. E elas começavam a associar a palavra à prática. E na segunda-feira eu fazia os exercícios que as professoras passavam. Aí fixava o conteúdo. E assim sucessivamente. Então, durante toda a semana, eu trabalhava o conteúdo que as professoras trabalhavam no domingo. Eu não fazia nada além disso. Só que trabalhar esse conteúdo durante toda a semana fortalecia o entendimento do que a professora falou em sala. E com isso, o conteúdo fixava e elas não esqueciam mais aquela história bíblica, o objetivo daquela aula. E isso foi me ajudando a construir uma memória com relação à palavra na vida delas. Uma conversa, né? Uma Porque conversa. elas também podem contribuir, né? Exatamente. O que vocês aprenderam hoje? Exatamente. E o que nós temos mais ainda a aprender? Vamos ler aqui juntos. Porque ela precisa raciocinar. Como é que é a palavra no meu dia? O que o Senhor está querendo me dizer? Algo prático. Algo né? prático. Ela não pode simplesmente só ouvir, ela tem que pensar o que aquilo representa para a minha vida. Também, Carla, acho que uma coisa importante que é isso que a Carla falou e a gente deixa essa dica para as mães, para os pais que nos ouvem, é o ensino da palavra para elas terem a estrutura quando encontrar no dia a dia, elas vão se lembrar da palavra e isso a gente só consegue com a leitura bíblica, né? O ensino da leitura, então ensinou a palavra, teve uma situação, elas lembram, não, mas o Senhor disse desse modo da palavra. Então, o Senhor está comigo, o Senhor está me fortalecendo. E não vão ser enganadas. E a minha última contribuição, que eu quero muito passar para os irmãos, que isso foi uma bênção na minha vida, é a valorização do culto no lar. Porque como eu vim de uma família que não era cristã, quando eu me converti, eu fazia culto sozinha.
eu me ajoelhava no meu quarto, ali eu fazia o culto, e eu chorava muito, assim, eu falei, Senhor, eu preciso ter uma família, eu preciso fazer o culto no lar, mas sozinha, Senhor. E ali eu orava, passei anos, né, nesse processo de oração. Então, quando Deus me deu a minha família, constituiu o meu lar, eu fiz essa promessa ao Senhor, que todas as sextas-feiras nós faríamos o culto no lar. E no processo de aprendizado delas, o que eu fazia? Todo mês eu fazia um cronograma. Nas sextas-feiras, cada sexta-feira era a responsabilidade de um de nós. Então, uma sexta era minha responsabilidade, outra era do meu esposo, outra era da Júlia, outra era da Isabela. No dia delas, elas que dirigiam o louvor, separavam o louvor durante o dia, elas ficavam me ligando, mãe, você acha que esse louvor tá bom para o culto? Naquela ansiedade para o culto da noite, não é? E elas levavam a palavra. Aí a palavra eu pedia que fosse diferente daquela que a gente estudou a semana. E elas iam ali contando, mesmo pequenininha, a Júlia já contava dos personagens bíblicos que ela gostava. Então elas foram criando essa responsabilidade de participar de um culto, da reverência, de toda a preparação do culto, estudando a palavra e cumprindo a orientação do Senhor para o lar. Então foi uma coisa simples, porque eu não tinha tempo para ficar fazendo coisas diferentes do que isso. Mas hoje eu vejo o reflexo de bênçãos na vida delas e na vida do meu lar, do meu casamento. Que a palavra, ela constituiu a base da família. É um simples com compromisso, Isso né? Aí. Com recorrência, com constância. Olha que coisa maravilhosa. Muito pequenas as meninas criadas na autoridade da palavra, para poder falar daquilo que elas já entendem no tempo delas e a contribuição que isso traz para a família. Amém. Coisa maravilhosa. Agora nós entendemos, né? Por que Carla, quando dá aula, né? Onde ela está, é uma bênção para toda a igreja. Nós não nascemos prontos, né? Mas o Senhor vai dando em cada fase da vida uma experiência nova de amadurecimento na palavra para nós, para nossa família. Glória a Deus. São as fases, né? Nós vamos vivendo fases na presença do Senhor. Isso mesmo, glória a Jesus. E Letícia, com esse sorriso lindo, como é que tem sido na sua casa? Qual o benefício da Bíblia? Como é que fala depois de Carla, Kézia? Nós vamos falar, nós vamos ouvir. Então, eu me converti com 22 anos, né? Então, não tive esse privilégio de ser uma adolescente, já com uma fase mais adiantada, quase casando, aquela coisa mais para frente, e com isso minha vida era parecida com a de Carla. Trabalhava muito, né, sempre fora, eu, meu esposo e o meu filho muito pequeno, e a nossa base era a igreja, né? Ali os cultos, e a gente não havia naquela época. A escola bíblica não tinha esse material que nós temos tão rico hoje, né? Verdade. Slides. Super sistematizado, né? Organizado. Um roteiro de aula, né? Uma atividade, não. Mas as professoras, né, muito abençoadas pelo Senhor, sempre faziam suas reuniões de busca. E ali o Senhor mostrava o assunto. E naquela época, meu filho muito pequeno, eu não era ainda professora, mas ele vinha sempre com uma atividade. E ali, quando chegava, né, já da escola bíblica, a gente conversando sobre o que tinha acontecido, a primeira coisa é a mesma estratégia de Carla. O que vocês tiveram hoje na escola bíblica? O que você aprendeu hoje? Aí ele sempre falava assim comigo, mãe, de Jesus. Bem complexa a resposta, né? Aí eu falava, ainda bem? Ainda bem que foi de Jesus. Mas aí puxava com ele, e foi qual história? E sempre fazia com que ele contasse da forma dele o que ele tinha aprendido. E a gente não, assim no meu lar, a gente não teve uma sistematização da leitura. Mas quando eu, antes de ser levantada professora, o Senhor me deu um sonho. E ele me deu um sonho de que tinha uma ceia na igreja e de que eu seria levantada professora de intermediários. Eu tive aquele sonho, acordei, não contei para ninguém e pensei, o Senhor está me preparando para algo que é de muita responsabilidade. Então, a partir dali, eu comecei a ler a palavra com mais frequência
e separando um tempo meu mesmo, né, de mais qualidade para ler a palavra. Isso, né? E o meu filho sempre vendo. E eu sempre tive o hábito de contar as histórias da Bíblia para ele, de uma forma que fosse prática, colocando alguma coisa da escola, da vida dele, né, familiar, ou no lar, no condomínio, para que ele entendesse de forma prática o que a palavra estava querendo dizer. E aí, logo depois, o Senhor me levantou professora mesmo. E aí eu tive o prazer também de ser professora dele um tempinho. E aí, quando eu chegava em casa, ele já não falava mais que era de Jesus, né? Até porque eu estava lá. Mas eu falava, e meu filho, o que você achou? Às vezes ele fazia umas críticas, sabe? Ai, meu Deus. Ele fazia umas crianças, críticas. né? Mãe, você falou uma palavra. Mãe, não, Olha só. Você tinha que ter falado assim. Então, assim, um crescimento, né? Sim. E com isso, meu esposo também, amadurecendo na caminhada, né? Era obreiro, diácono, ungido. Então, Meu assim, a Deus. importância da palavra. E se você me perguntar o que é a palavra para nossa família, o que eu digo é assim, em uma palavra, segurança. Amém. Então, a palavra de Deus é segurança, porque é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Sim. O que a luz faz? Ela nos mostra a verdade, ela nos mostra o caminho, né? Então, a palavra nos dá segurança. Aí, retomando um pouquinho o que Carla falou, o que Fernanda falou, quando eles estão numa situação, nem sempre podemos estar com eles, né? Muitas vezes, quanto mais eles crescem, mais autônomos, né? Mais situações eles vivenciam, eles precisam ter a palavra guardada no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, um repertório, né? De consistência, né? De orientação segura. Ali, enquanto eles estão com a palavra firme no coração, eles não são enganados, eles não têm dúvidas, porque quando eles se deparam com uma situação, eles sabem exatamente o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Então, assim, a palavra de Deus para nós, em família, é segurança. Segurança de que o Senhor está conosco, segurança de que nós não seremos enganados com tantas vozes para os nossos filhos, nas escolas, onde quer que eles estejam, eles vão estar firmes na palavra de Deus. Eu queria contar uma experiência dele, né? E bem cedo, 7, 8 anos mais ou menos, nós sempre usamos um recurso maravilhoso que o Senhor nos deu de consultar a palavra. E eu sempre falei, só pode consultar a palavra quem conhece a palavra. A pessoa tem que ler. Não adianta chegar lá para consultar, não entendi o texto. Precisa ler a palavra e conhecer a palavra. E em um determinado dia, um familiar meu, que meu filho ama muito, convidou ele para ir em um determinado local. E o meu filho, ele não tinha assim, muita certeza se ele deveria ir ou não. Veio falar comigo, conversou, eu meio dei uma desanimada nele, mas ele falou assim, mãe, eu quero conversar com o pastor, se eu devo ir ou não. E eu estimulei ele, isso mesmo, meu filho. Vai lá, né? Você conversa com o pastor. Só que naquele dia, no domingo, o pastor não estava na igreja. E aí, quando a gente estava voltando para casa, ele já falou comigo, mãe, o pastor não estava, eu preciso dar essa resposta, eu vou consultar o Senhor. E eu falei, amém, você vai consultar o Senhor. Então, expliquei como ele ia fazer. Você vai para o seu quarto, você vai ajoelhar, clamar pelo sangue de Jesus, pedir comunhão ao Senhor. E você vai abrir um texto. Mãe, eu sei consultar o Senhor. Eu sei que você sabe. Mas aqui, ó, eu tô só rememorando. Enquanto ele foi para o quarto dele consultar, eu fui para o meu. Ajoelhei, Senhor, que ele... ali na consulta tem uma experiência com o Senhor, de saber o que o Senhor tem para ele, que não haja nenhuma dúvida. E ele veio lá do quarto, e ele não veio triste, não veio triste. Ele veio e falou assim, mãe, o Senhor não quer que eu vá. Eu vou te falar, mãe, qual o texto que eu abri. Aí eu trouxe, né? Salmo 56, 1.
tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo dia. Então ele não teve dúvida de que aquilo não era para ele. Foi segurança para ele. 7, 8 anos, mais ou menos, né? Um intermediário. Sim. Ele não teve dúvida. A palavra foi segurança. Aquilo ali foi firmeza para o coração dele. E ele não ficou triste, porque ele sabia que o Senhor estava preservando ele, né? Livrando. Então, para nós que somos mães, temos a nossa vida corrida, cada vez mais corrida, né? Mas nós não podemos deixar de valorizar a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Eu lembro também na pandemia, onde estávamos todos ali, muitas vezes ele já um jovem, né, 20 e poucos anos, ele estava com 20 anos na época da pandemia, 19, às vezes ele falava assim: mãe, eu tenho dificuldade às vezes de ler um livro inteiro, vamos ler comigo? E aí à noite, depois do culto, eu ia para o quarto dele, e era interessante porque a gente lia o texto, por exemplo, um capítulo, começamos com os evangelhos, e a gente discutia ali. Ah, não, aqui Jesus falou isso, falou aquilo. Não era só uma leitura, simplesmente. A gente fazia... ensino, né? E o que a Carla falou, da prática. Então, quando Jesus está falando isso aqui, ó, esse ensinamento, é para que quando a gente passe por essa situação, nós saibamos como agir, como servos de Deus. Então, assim, a palavra de Deus é maravilhosa. Nós temos que amar e valorizar a palavra. Pois é. Mães, nós estamos aqui com mães que se dedicam à leitura bíblica com seus filhos. E qual é o retorno que nós temos quando nós dedicamos um tempo de qualidade, de leitura, de ensino com os nossos filhos na leitura da palavra, que as meninas falaram aqui. Nós temos segurança, nós temos ensino, nós temos uma família com uma conexão muito maior, comunidade, e desenvolvemos, né, com os nossos filhos, ensinamos a eles a colocar um altar diante do Senhor. Uma alegria ouvir essas experiências. Nós podíamos ficar aqui um tempo muito maior, mas nós temos, né, um tempo do nosso programa também, não é, Fernanda? Mas eu tenho certeza, Kézia, que todos que nos ouvem entenderam a importância da leitura da Bíblia. Desde pequenos até os jovens. Letícia lia com o filho agora na pandemia, né? Já um jovem, mas estávamos ali juntos, lendo a palavra, para que eles tenham essa segurança, para que eles tenham paz no seu dia a dia, porque a Bíblia é um livro que reúne histórias e conselhos úteis para todos os momentos da nossa vida, não é isso, meninas? Sim, que vocês nos ensinaram hoje. Momentos com os quais nós podemos repensar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, quando eles estão nas escolas ou nós nos nossos trabalhos, na igreja, né, na nossa vida em sociedade. Então, a Bíblia é esse livro útil para a nossa vida, não só dentro da casa do Senhor, que é uma bênção, queríamos ficar ali a todo tempo, né, mas também na nossa vida em sociedade. Mas para nós ensinarmos os nossos filhos a leitura da palavra, nós precisamos conhecer este livro com muita profundidade. E nós vamos trazer para vocês um vídeo do pastor Edson Ian na biblioteca, na livraria do Manaim, e que ele vai nos apresentar a coleção dos livros da irmã Sara, Colhendo Trigo, que é uma coleção preciosa, né, meninas, para nós estudarmos a palavra do Senhor. Ali ela fala de todos os livros da Bíblia e também aquele livro de capinha azul, A Palavra de Deus, do Instituto Bíblico, porque ele fala dos 66 livros e fala de cada livro. Vamos ouvir o pastor Ian? A paz do Senhor. Estamos aqui na livraria do Manaim, aqui em Domingos Martins, e estamos olhando alguns livros interessantes aqui. Dentre eles, encontramos os livros da irmã Sara. Esses livros não podem faltar na nossa biblioteca. Aqui temos Colhendo Trigo, estudos sobre o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos. Então aqui a irmã Sara faz um apanhado desses livros. Para quem está começando a ler a Bíblia, muito importante. Ela tem 4 volumes.
Esse outro fala sobre os livros dos profetas maiores e os profetas menores. Esse outro aqui, os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Excelente para quem está começando a ler a palavra. E esse aqui sobre as cartas pessoais e cartas gerais do Novo Testamento. E aqui nós temos um livro do Instituto Bíblico que dá um resumo, um apanhado geral dos livros da Bíblia, os 66 livros, como eles foram escritos, o que cada um conta, com detalhes bem interessantes. Paz do Senhor a todos, boa leitura. Então é verdade que nós precisamos ter esse conhecimento aprofundado. Se você ainda não conhece as meninas, né? Muitas de nós já tivemos oportunidade de lê-los. Uma bênção, um ensino precioso para nós. Se você ainda não conhece esses livros que são escritos pela nossa amada irmã Sara e o livro do Instituto Bíblico, acesse o link da livraria que está aparecendo agora na sua tela, os adquire e estude com a sua esposa ou com o seu esposo para que vocês possam oferecer um ensino sólido, firme na rocha aos filhos de vocês. Assim nós vamos nos despedindo com uma grande alegria desse encontro, desejando a paz do Senhor. Meninas, voltem mais vezes. Obrigada. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, é uma alegria a gente começar esse trabalho novo, né? E podemos finalizar aqui esse episódio com convidadas tão especiais. A paz do Senhor. A honra foi Glória nossa, a Deus. né, É Carla? exatamente isso. A Uma paz do alegria. Senhor a todos. Mas nós te esperamos na próxima sexta-feira, antes do programa Família, um Projeto de Deus. Nosso horário marcado, já coloca aí na sua agenda. E que o Senhor nos abençoe grandemente nesta meta deste novo ano. Qual é a meta? Ler e estudar a Bíblia com os nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.